Pegue a sua arma, a sua espada, e abra a sua espada lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13, do versículo 13 ao versículo 17. 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 17. Aquilo que Deus colocou em meu coração, na verdade, é uma pergunta que eu faço a mim mesmo, e quem sabe posso estender a você. Eu sou quem sou, ou sou quem preciso ser? Eu sou quem sou, por vontade própria, ou sou quem preciso ser? Ou seja, um desafio de sair da minha zona de conforto, daquilo que me é prazeroso, ou estou sendo desafiado a permanecer nessa zona de conforto? Estou sendo desafiado a romper com a acomodação, ou quem sabe estou sendo incentivado a permanecer? Sou o que sou, ou sou quem preciso ser? Então, algo que precisa produzir em nós reflexão, dentro dos nossos conceitos e preceitos, dentro de uma vida pautada em total obediência à palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versos 13 a 17. Eu vou ler na nova versão internacional, os irmãos vão poder acompanhar em suas versões, mas a lição é o mesmo, ainda que com palavras distintas, mas o significado e as lições que vamos extrair são as mesmas, e outras tantas, quem sabe os irmãos possam extrair além dessas outras, porque aprendemos que a palavra do Senhor é inesgotável, uma fonte inesgotável de conhecimento. Pedro começa com uma pergunta. Mais uma vez, Pedro se dirige aos irmãos perguntando: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem o Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, sejam envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Aí está aí diante de nós, irmãos, uma sentença muito desafiadora, que nos convida à reflexão, que nos convida a romper com aquilo que nos é conveniente. E Pedro aborda muitas questões teológicas aqui necessárias para os dias de hoje. E confesso aos irmãos que não tenho nenhuma pretensão, e digo isso com o fundo do meu coração, de abranger ou de enquadrar todas elas. Deixo esse espaço para que os irmãos, nos seus momentos de reflexão, seus momentos devocionais, possam, quem sabe, identificar outras tantas, além das que eu vou pontuar aqui, porque é um texto muito rico, é um texto muito produtivo, é um texto muito recheado de informações e desafios que recaem sobre nós. Não só na prática, mas como fazê-lo. Não só o que fazer, mas de que maneira fazer. Não só a quem fazer, mas quando fazer. Então, Pedro aborda muitas questões muito mais complexas e maiores do que essas que eu vou destacar, com certeza, e desafio os irmãos a, quem sabe, encontrar outras tantas, além dessas que eu vou destacar aqui, que são apenas 4. Primeira coisa com relação à carta de um modo geral, a carta de Pedro, ou a primeira carta de Pedro, é uma carta escrita aos cristãos dispersos. Cristãos que estavam na dispersão, ou diáspora. Era um momento em que Jerusalém desencadeou-se uma grande perseguição por volta dos anos 60, e aí desencadeou-se ali, quem sabe, uma perseguição grande aos cristãos, e eles começaram a fugir de Jerusalém, preservando suas vidas. E é interessante que essa carta contém várias orientações quanto ao procedimento diante dos gentios, diante daqueles que não abraçavam, daqueles que não experimentaram da palavra, que não experimentaram dessa transformação, do conhecimento de Jesus. E como serve para nós, irmãos? Como serve para nós? A nossa relação. O Senhor disse, orando lá em João capítulo 17, orando ao Pai, na chamada oração sacerdotal, Jesus disse: olha, eu não peço que os tire do mundo, abduzi-los, que saia desse contexto mundo, do cosmo,
mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus não tirou a gente desse relacionamento, ou dos relacionamentos interpessoais com as pessoas que não temem a Ele. Mas Ele disse, olha, vocês vão ser sal e luz no meio dessas pessoas. Que desafio que recai sobre cada um de nós. Na verdade, eu não consigo sozinho. Eu sozinho não sou capaz, não. Então, Pedro estava escrevendo, olha, vocês vão ter que lidar com questões, com princípios, com valores totalmente contrários e contrários e confusos ou estranhos ao reino de Deus. Contrário no sentido de caminhar em direção contrária. Jesus já dizia isso no Sermão do Monte. O mundo tem ensinado a vocês que eles devem amar a quem lhes ama, ou perdoar quem lhes perdoa. Eu os convido a caminhar na direção contrária, na contramão de tudo isso. Orar pelos que vos perseguem, abençoar os que vos amaldiçoam. Ou seja, que desafio que recai sobre cada um de nós, irmãos. Cristianismo é desafio constante, periódico, diário. E eu percebo claramente também uma outra recomendação, também que é feita nos versos anteriores aos que li, as recomendações de Pedro quanto às práticas diante das perseguições, das autoridades, dos magistrados, da maneira como eles deviam se conduzir diante das acusações, dos castigos, dos açoites. Que desafio, irmão, ser cristão. E eu fico perguntando, será que esse tempo passou? Ou a gente continua sendo também, enfrentando situações assim, na escola, na faculdade, no trabalho, porque não caminho igual, não faço igual, não sou igual a todo mundo. Muitas vezes eu sou um ET, sou alguém que está fora do contexto desse mundo. O que você não faz, você não acredita. Mas, e aí muitas vezes a pessoa diz, mas não tem ninguém aqui para lhe ver, o pastor não está aqui, a igreja não está aqui, você é livre, você tem liberdade para fazê-lo. E é tão bom a gente entender que Paulo diz, eu não faço isso porque isso é numa relação contrária a Deus, eu tenho permissão para fazê-lo, mas eu escolhi não fazê-lo. Que coisa maravilhosa o cristianismo, não é? Não é regra de valores engessada, no qual eu não posso, ou seja, uma negação, um cristianismo de omissão. E aí Paulo diz, olha, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu não vou me dominar por nenhuma delas. Ou seja, ainda que eu possa ter escolhido responder asperamente a alguém dentro da minha razão, afinal de contas, eu fui agredido, eu fui ofendido, eu fui caluniado, eu preciso responder. Olha, eu não vou fazê-lo. Eu escolhi me calar, eu escolhi colocar na mão de Deus. Como é desafiador para nós, irmãos do Evangelho, é caminhar na contramão de tudo aquilo mais que não acredito. Que você agiu assim, que você foi pacífico, que você agiu com essa brandura toda. E aí a gente vai mostrar que não sou eu, não são as minhas ações, mas eu represento, eu testemunho, eu testifico daquele que mora dentro de mim. E exatamente onde há a diferença, a distinção entre uma atitude e outra. A atitude comum, natural do mundo e a atitude distinta, diferente das que temos tido ou das que precisamos ter. Destaquei pelo menos 4 verdades e, como disse anteriormente, desafio os irmãos a encontrarem outras tantas dentro de uma leitura muito apurada, de um mergulhar, de um aprofundar, de um enraizar-se dentro desse ensinamento do apóstolo Pedro, aos irmãos dispersos, que somos nós, que não estamos mais em Jerusalém, estamos nos confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, até onde a palavra do Senhor, o reino de Deus alcançou, e muito mais ainda, onde vamos expandi-lo. A primeira coisa que eu destaquei aqui, dentro dessa leitura desafiadora, é que na normalidade das coisas, nas coisas de maneira natural, normal, quem faz o bem normalmente recebe o bem. Mas quem faz o mal, pode receber mal. E aí Pedro fala com muita propriedade assim, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Ou seja, ele está perguntando algo natural. Por que as pessoas vão ser contra você se você está fazendo bem? Por que as pessoas vão lhe confrontar ou vão questionar as suas práticas se as suas práticas são do bem? É algo a pensar, não é, irmãos? Eu estou fazendo bem com as pessoas, eu estou sendo generoso, eu estou sendo gentil, eu estou sendo amável com as pessoas. Isso está incomodando as pessoas. Nós vivemos um mundo de ponta cabeça, em que os valores naturais passam a ser valores anormais. Honestidade, fidelidade no relacionamento. São valores extra
ou anormais, perdão. O mundo não vê isso como sendo algo natural, mas como algo anormal. Achar uma carteira e devolver com o dinheiro, com os documentos ao dono, isso não é normal. O normal é reter o dinheiro, devolver os documentos e ainda ganhar uma gratificação por ter devolvido aquela carteira, pelo menos com os documentos. É isso que o mundo tem ensinado. Sabe, irmãos, quando começa a meditar nisso que Pedro, escreve para nós, não vou me restringir apenas aos irmãos do primeiro século, mas a nós, aonde chegou a palavra do Senhor. Uma condição de normalidade, mas que muitas vezes não acontece aos que temem a Deus. Quando Pedro diz, ninguém vai lhe maltratar. Não é possível que alguém vá maltratá-lo por você dizer a verdade. Não é possível que você vai ser maltratado por fazer o bem. Não é possível que você vai ser distinguido por fazer o bem. Diante dessa questão que Pedro levanta, talvez pudesse até parecer fácil a resposta. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Ninguém. Ninguém. Quem dera que isso fosse uma resposta comum, normal, natural. Ninguém vai nos maltratar. Mas o evangelho não é isso. É exatamente ser confrontado apesar de fazer o bem, de pregar o bem, de pregar a paz. Sabemos que muitas vezes somos incompreendidos, rechaçados pela nossa postura correta, porque incomoda, porque eu não assino aquele contrato que vai dar algum dinheiro para nós, para as partes, de corrupção. Eu não sou conivente com aquele professor, com aquele aluno que falta e dá um jeitinho e coloca lá. Aquele jeitinho, que não sei se é só brasileiro, mas é um jeitinho que a gente tomou para si como sendo parte das nossas práticas como cidadão brasileiro. Dá um jeitinho. Tem jeitinho para tudo. E a gente começa a entrar nessa onda, nessa moda, nesses costumes de dar um jeitinho, e quando a gente menos imagina, estamos lá, praticando, ou pior até, do que aqueles que não temem ao Senhor. Essa prática de inversão de valores é impressionante, mas ela já acontecia no primeiro século. No primeiro século. Já acontecia isso. Imagine hoje, que a coisa se tornou tão normal, tão normal. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, capítulo 12, ele disse, não vos conformeis, não tome a forma, o formato do mundo. Não seja um cristão engessado com aquilo que o mundo determina, com aquilo que o mundo dita, com aquilo que o mundo prega, com os valores que são empurrados goela abaixo. Não se preocupe com isso, não. Faça, viva, pratique o bem. Não está sendo compreendido, o problema não é seu, é dele. O problema não é seu, é dela. Continue na sua posição, fazendo bem. É tão bom a gente entender que temos um aliado nessa nossa caminhada. Temos um Deus que conhece não as nossas ações, mas as nossas intenções. Interessante que esses ensinamentos de Pedro, parece até que ele escreveu isso ontem. É por isso que eu gosto de ler a Bíblia e também entendo que os irmãos dele gostam de ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro obsoleto, um livro desatualizado, que a cada período precisa ser atualizado, vai estar sendo impressa uma inserção, está sendo impressa uma atualização da Bíblia, porque esses valores ficaram lá no primeiro século, foi só no tempo de Jesus, agora é diferente. Não, continua valendo para os nossos dias. E é interessante que Pedro usa uma expressão para que vocês, quem há de maltratar, se vocês forem zelosos. E essa palavra zeloso vem de uma raiz que redunda ou que remonta ao tempo de Jesus, num partido político chamado os Zelotes. O partido político dos Zelotes eram ferrenhos opositores dos romanos, eram radicais, eram xiitas, que se rebelavam, que levantavam espada, que brigavam contra o domínio dos romanos. Os irmãos sabem que no primeiro século, durante todo o primeiro século, os cristãos, os judeus, eles foram humilhados, subordinados aos romanos. Existia um governo romano dominante. Então, eles ficavam submissos. Então, existiam os zelotes, que eram aqueles que pegavam em armas para defender o domínio dos romanos, para se rebelar contra o domínio dos romanos. Então, Pedro está dizendo assim, olha, que você seja um zelote.
E é interessante quando eu falo em zelote, veja como o evangelho ele abre um leque muito grande. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, quando começou a selecionar os seus discípulos, chamou um zelote. Veja como uma diversidade dos discípulos. Tinha um que era conivente com as práticas, o Levi, que era publicano, que cobrava impostos do judeu para repassar para os romanos. Tinham 4 pescadores, que eram alijados do contexto político, eram pessoas que não se misturava, não se discutia, não fazia parte. Jesus, em um momento, chamou um sacerdote para ser seu discípulo. Jesus chamou exatamente a escória da sociedade. Homens que não eram valorizados, que não eram reconhecidos, que não eram distinguidos no meio da multidão. Se você abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 3, versos 16 a 19, vai perceber como Marcos ele destaca exatamente cada um dos apóstolos a quem Jesus a convidou para ser seu discípulo, ou seu apóstolo. Marcos capítulo 3, versos 16 a 19, diz assim: estes são os 12 que Jesus escolheu. Simão, aquele deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Boa, filho, Nerges, trovão, filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, fazia parte do partido político dos Zelotes, ou seja, era alguém radical, era um xiita, era alguém que se rebelava diariamente ou periodicamente contra o domínio dos judeus, dos romanos, perdão, e Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Mas precisamos ter muito cuidado quando Pedro fala exatamente dessa questão de sermos zelosos. Ele não está nos incentivando a sermos radicais quanto às nossas práticas, a pegarmos na espada, a luta armada contra os nossos princípios, contra os nossos valores, não. Mas quanto à obediência. É como se Pedro diz assim, hajam com zelo, sejam intransigentes, não negocie a sua fé, não barganhe a sua fé, seja intransigente, seja inflexível, não negocie a sua fé. E como precisamos hoje? Como precisamos hoje ouvir essa palavra da parte do Senhor? Não negocie a sua fé, não barganhe a sua fé. Não haja de maneira intencional ou de maneira pretensiosa dentro da sua fé. Não, seja criterioso, seja zeloso, zelote, zeloso, haja com prudência, não negocie a sua fé. Encontrei uma citação do comentarista bíblico William Barclay, gosto muito desse homem, Morival também de vez em quando o cita em suas reflexões. William Barclay escreveu: devemos amar o bem com a mesma paixão com que o fanático patriota ama seu país. Isso deve ser algo natural, apegado, enraigado, algo inegociável, que não posso abrir mão dessa barganha, abrir mão de algo que não possa fazer parte da minha vida. A segunda verdade que eu posso extrair do texto é quando no versículo 14, a parte A, Pedro diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês sejam felizes. Precisamos aprender, irmãos, que não podemos nos assegurar quanto ao valor que o mundo dará aos nossos valores. E isso tem sido hoje uma prática danosa do mundo. Por fazer justiça, não. A justiça tem 2 pesos e 2 medidas. A justiça dos homens é a justiça tendenciosa. Ainda que aquela justiça, aquela figura da justiça seja uma balança com a venda nos olhos, ou seja, ela vai agir de maneira indistinta, sem acepção, sem interesse, sem atender às necessidades de um e de outro de maneira distinta, não. Está lá com a venda, mas a gente sabe que a justiça dos homens é uma justiça tendenciosa. Quem dá mais? E aí Pedro fala: cuidado, vocês podem sofrer a justiça, mas em função disso, de estarem fazendo algo que é certo. O bem, veja que no primeiro versículo 3 ele falou do bem, e agora fala das práticas justas. 2 aspectos que norteiam o evangelho: fazer o bem e agir com justiça. Agir, ser reto. Justiça é sinônimo de retidão, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda.
E ele diz, olha, vocês serão felizes. Mas não serão felizes porque serão reconhecidos. Muito obrigado. Bater palma aqui para o irmão, para a irmã fulano e tal, porque ele foi justo. Não. Vocês precisam ser felizes apesar das situações. É interessante que existe uma advertência quanto ao sofrimento, mesmo fazendo bem, que pode gerar um sofrimento, pode gerar uma perseguição, pode gerar uma incompreensão, uma insatisfação, mesmo fazendo bem. Porque a gente começa a olhar para o século I e a gente começa a destacar alguns desses sofrimentos que os cristãos enfrentavam. Vejam, eles eram caluniados. Caluniados. Lembra de Nero, no ano 70, quando ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos? Aquele homem louco, imperador de Roma, que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos, eles tinham seus bens confiscados. Eles não tinham posses. Os gentios invadiam suas casas e tomavam seus bens e muitas vezes tomavam seus filhos e mulheres e eles ficavam presos a tudo isso, ainda que agindo com justiça, ainda que agindo fazendo bem. E muitas vezes, esses homens e mulheres precisavam fugir para não serem mortos. E alguns deles vagavam como peregrinos, sem morada certa. Mas Pedro diz, apesar desse sofrimento, permaneçam, estejam felizes. Uma felicidade que não pode estar atrelada às circunstâncias. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu estou sem dinheiro, eu não sou feliz. Se eu tenho saúde, eu sou um homem feliz, uma mulher feliz. Mas se eu estou doente, o que é que eu vou ter de felicidade? Se eu tenho uma família, claro que eu vou estar feliz. Chegar em casa e encontrar a minha família reunida. Mas se a minha família está dispersa, eu não posso ser feliz. Isso é até natural para o mundo, nos valores do mundo, ou mundanos. Mas isso não pode ser natural no relacionamento com Deus. A nossa alegria não pode estar atrelada, presa, vinculada às circunstâncias. Se eu tenho, se eu posso, se eu compro, se eu vou, se eu não... Eu estou feliz, mas se eu não posso, isso vai causar em mim uma enorme tristeza e muito pelo contrário, vou ficar reclamando. Lá no Sermão do Monte, das chamadas bem-aventuranças de Jesus, no capítulo 5, nos versos 11 e 12, Jesus fala com muita propriedade a respeito desses felizes. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados... E na última bem-aventurança, Jesus diz assim, bem-aventurados serão vocês, eu, você, nós, quando por minha causa, por causa do evangelho, os insultarem, perseguirem, e levantando todo mal, todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque ainda que não seja aqui recompensados, a recompensa de vocês será grande nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, ainda que dentro de um contexto mundano, as nossas práticas não sejam valorizadas, não sejam reconhecidas, não sejam distinguidas de maneira coerente ou de maneira saudável, o vosso Pai Celestial está vendo que vocês estão passando por tudo isso e vai recompensá-los. Ainda que não seja aqui, mas tenham certeza que é melhor viver uma vida de sofrimento e vivendo feliz na eternidade, do que ainda que viver uma vida distante e perder tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente muitas vezes se prende naquilo que é pequeno e esquece do grande, do maior. Se contenta com um presente pequeno e esquece da eternidade, daquilo que vamos herdar e permanecermos fiéis. Encontrei o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala da experiência de um homem da igreja primitiva, chamado Policarpo. E esse homem foi confrontado pelo procônsul diante da ameaça da morte, diante da ameaça de ser jogado às feras, a negar a sua fé e blasfemar contra o evangelho. Olha, você abre mão dessa loucura que é seguir Jesus, dessa questão que você está vivendo de ser fiel a esse Jesus e levantar a bandeira do evangelho, você vai ser poupado de morrer, você não será morto. Ou, se você continuar com essa insanidade de levantar a bandeira do evangelho, você confessar Jesus, infelizmente nós vamos ter que morrer, vamos ter que matá-lo, perdão. E aí Policarpo respondeu assim, há 86 anos tenho a Cristo e ele jamais me desapontou. Como agora posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Porque diante da dificuldade eu vou virar as costas para Jesus? Porque em meio à dificuldade, se eu tenho sido acompanhado, se eu tenho sido guardado, se eu tenho sido ajudado em toda a minha vida, 86 anos de idade, por que agora eu vou negar Jesus? Precisamos ter muito cuidado para que a gente não possa atrelar a uma vida abençoada
como os judeus imaginavam, uma vida abençoada, a ter, a possuir, a conquistar uma família grande, com recursos, com bens, aí é um homem feliz, aí é um homem abençoado. Ainda que muitas vezes Deus não nos livre do sofrimento, Ele vai nos livrar no sofrimento. Ainda que não sejamos poupados do sofrimento, mas seremos poupados no sofrimento. Não sejamos poupados da queda, mas seremos poupados na queda. O na nos dá a intenção, o propósito de entender que estaremos ali, seremos inseridos, estaremos vencendo, estaremos experimentando, mas o nosso Deus está conosco na adversidade, no sofrimento. É uma diferença muito grande. O a isenção, ou a falta de adversidade. Não. Apesar de, mas eu sou livrado no sofrimento, eu sou consolado na dor, na perda. Não somos poupados, irmão, de enfrentar adversidades, mas temos a certeza da sua presença, da sua companhia, por isso nós somos e sempre seremos felizes. E essas conquistas não se conseguem com atitudes pessoais, com uma determinação, com um autocontrole, com algo que surgiu de mim. Eu decidi ser feliz. Não tente não. Não é como você fechar a boca num regime, começar a caminhar, algo que vai surgir como um desejo do seu coração, do meu coração. Não, a gente não vai conseguir isso, não. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, consequência da ação, da presença do Espírito Santo entre nós. A alegria que nós temos e desfrutamos não é fruto de uma vida abençoada, farta. É fruto da presença do Espírito Santo. A paz não é ausência de guerra, mas é apesar da guerra. Nós escolhemos viver em paz. É muito diferente. Não é fruto de uma determinação da minha parte. Olha, eu vou ser feliz. Não importa qual seja. Não, nem tente. Porque você pode até conseguir uma vez, 2, 3, 4, não vou duvidar. Logo, logo você vai desistir. Mas se for fruto do Espírito Santo, você vai perseverar. Eu vou perseverar. Porque era algo que aqueles gentios não entendiam. Os cristãos iam para as arenas glorificando a Deus, cantando, unidos. Pô, esse povo vai morrer e está cantando. Como é que pode um negócio desse? Esse povo está sendo jogado às feras e está cantando, louvando ao seu Deus. Pedro, fala com muita propriedade no versículo 14, na parte B, assim, não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Eles não sabem do que estão falando. Eles nunca experimentaram dessa certeza. Eles nunca desfrutaram dessa alegria. Que coisa boa, irmãos, entender que nós somos privilegiados, não por estar isentos, imunes de sofrimento, mas apesar dos sofrimentos temos o consolo, a certeza que o nosso mestre, o nosso modelo, o referencial para nós, deixou o seu exemplo. Ele sofreu, ele desceu, sofreu, se humilhou-se, foi rejeitado, foi humilhado, foi abandonado pelos seus e pagou o preço do sofrimento. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Ainda que seja doloroso demais, mas não podemos esquecer do exemplo maior que nos foi deixado. A terceira verdade que eu quero destacar dentro dessa abordagem de Pedro, é o versículo 15, a parte A. Diz assim, antes, ao invés dessas práticas, antes, é uma palavra de junção, ao invés de, ou seja, por outro lado, antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Assim como o condicionamento é essencial para o atleta, para aquele que quer fazer uma maratona, ele precisa estar preparado, condicionado alimentício, de alimento, de condicionamento físico, de acompanhamento de um nutricionista, de um cardiologista, de todo um aparato. A nossa caminhada com Deus também precisa ter uma dependência daquilo que é indispensável, a presença de Deus. E aí Pedro diz, olha, mas vocês não vão conseguir isso sozinhos. Vocês vão precisar santificar Cristo em seus corações. É algo necessário. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, sem santidade ninguém verá a Deus. Então existe um condicionante diante daquilo. Mas é interessante como Pedro continua essa expressão, diz assim, antes santifiquem a Cristo, ou seja, existe o condicionamento, existe o encorajamento, a capacitação. E ele diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.
Algumas expressões eu queria pensar aqui dessa expressão toda, desse versículo 15. Primeiro que ele diz, estejam. Ou seja, não é algo que eu vou fazer amanhã, é hoje. Hoje, eu preciso fazer agora. Esteja com a mala pronta. Esteja sempre pronto. E a expressão sempre, que traz sempre a necessidade de continuamente, que não é algo pontuado, eu me santifico, depois vivo. Aquela vida que os judeus viviam na relação com Deus. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, depois entrava numa apostasia, no abandono, e abandonava a Deus, eram invadidos pelos seus inimigos, ficavam vulneráveis, passavam a ser humilhados, buscavam a Deus, Deus levantava um libertador, eles voltavam à comunhão com Deus, mas não demorava muito, logo voltavam. E apostatavam da sua fé em Deus e aceitavam outros povos com os valores totalmente distorcidos do Evangelho. Aí Pedro disse, olha, primeiro estejam sempre, não é hoje, amanhã não, amanhã depois, não, sempre, preparados. Ou seja, é alguém que está capacitado, treinado, condicionado, que nada nem ninguém possa roubar essa certeza do seu e do meu coração. Eu preciso estar condicionado. Paulo fala com muita propriedade da atitude do atleta, que treina, que se esmera, que se empenha em treinar, em alcançar metas, em cumprir aquele percurso num tempo menor, em bater recordes. Quantas vezes, irmãos, as pessoas se empenham tanto, 8 horas, 10 horas, 12 horas de treinamento. E aí Pedro diz, assim como esses homens têm feito, façam vocês também. Esses homens não receberam, Paulo diz, esses homens não receberam uma coroa, que era a coroa de louros, que era coroa corruptível, que logo vai estar desgastada, as folhas vão soltar, vão cair. Se é aquela medalha, lembra aquela medalha que você ganhou por ser atleta, por correr, por jogar voleibol? Lembra daquela? A gente tinha pelo menos eu tinha um quadro de medalhas ali. O que foi isso aqui? Isso aqui foi atletismo, salto de distância. Aquilo ali foi basquete. Eu joguei basquete muito tempo e eu tinha as medalhas de basquete. Ou seja, a gente guarda com orgulho. Mas um dia essas medalhas vão tudo enferrujar. Porque, pelo menos as minhas não eram de ouro. E aí Paulo diz exatamente dessa diferença, dessa distinção. Nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. Então é muito melhor correr a carreira cristã do que correr a carreira do atleta secular, que ganha uma coroa de louros, que logo vai estar sem folha, porque está seca. Nós vamos ganhar uma coroa incorruptível, ou seja, esquecer do pequeno, nos prender naquilo que é insignificante e esquecer do grande. Não. Pensem no grande. Sofrimentos são momentâneos, são temporários. E aí Pedro continua dizendo assim, estejam sempre preparados para responder. Responder no grego é uma palavra que significa apologia. Apologia é responder com esperança, responder com conhecimento prático de algo que ele havia experimentado. Viver o evangelho não é, com permissão da palavra aos irmãos, não é negociar um produto do qual eu não uso. Temos aqui um representante, o irmão Erivaldo, sabe muito bem o que é isso. Provavelmente ele usa do produto que ele vende. Ele se utiliza daquilo que ele vende. Ou seja, Pedro está dizendo assim, olha, se utilizem para responder com as suas próprias vidas. Que a vida de vocês seja a resposta natural a esse questionamento das pessoas. A roupa que você veste, fazendo isso de maneira natural, de maneira comum nos nossos dias, seja a marca da roupa que você vende, negocia. Domingo passado eu falei para os irmãos na igreja sobre o exemplo que eu vi, um testemunho que eu vi, uma ilustração que eu vi, aquele jovem que era representante de uma marca de refrigerante, e um dia o representante, o superintendente, o supervisor, desculpe, passou ali por um restaurante, ele estava reunido com os amigos, e o supervisor passou, falou com ele se levantou, falou com o supervisor, e foi cordial e tal, e depois o supervisor foi embora, e no outro dia pela manhã ele foi convidado à mesa do supervisor. Disse, olha, você está dispensado, demitido. E ele ficou surpreso. O que é que eu fiz? Eu roubei a empresa? Eu defraudei a empresa? Não. Mas o que é que eu fiz? Eu desrespeitei alguém? Fui de maneira irresponsável, de maneira incisiva contra alguém? Houve um dano na relação? Não foi nada disso, não. Mas algum problema? Eu deixei de cumprir as metas da empresa? Não foi isso, não. Mas por que eu estou sendo dispensado, demitido? É porque ontem, quando eu encontrei com você é representante da nossa marca, e na mesa, só você estava bebendo o nosso refrigerante. Todos os seus amigos estavam bebendo da marca concorrente. Você não conseguiu nem convencer os seus amigos a beber da marca que você veste, da camisa que você veste.
Sei quantas vezes, irmãos. Nós temos que pregar esse evangelho e fazer conhecido através das nossas práticas, do nosso comportamento, das nossas atitudes. O evangelho é real porque eu vivo. Há 2 semanas atrás, e foi nisso que desencadeou em meu coração o desejo de falar sobre essa experiência de Pedro, eu vi o testemunho de alguém, não é da igreja de Boas Novas, é alguém que está chegando da nossa igreja do Farol agora, e essa pessoa falou e eu ouvi com respeito, foi numa das reuniões das classes do Zoom, através do Zoom, e essa pessoa disse, pastor, isso no meio de pelo menos 8 a 10 pessoas que participavam da classe, pastor, eu tenho muitos conhecimentos, eu sou uma pessoa muito conhecida, e eu tenho ouvido com muita tristeza pessoas dizendo assim, todo crente é, com permissão da palavra, todo crente é safado, todo crente é enrolão. E eu deixei aquele homem falar, todo crente é enrolão. E eu deixei, para mim, foi uma agressão, foi algo que não esperava. E aí ele terminou e externou o que tem sido a sua experiência no relacionamento com essas pessoas, que tem essa ideia de que o crente é enrolão. E eu esperei ele terminar e disse, fulano, você está satisfeito com esse retrato que foi pintado a respeito dos crentes? Não, que todo pastor é ladrão, que todo pastor fica com o dinheiro dos crentes, dos fiéis. E eu perguntei a ele, você está satisfeito com esse conceito que seus colegas fizeram, esses amigos fizeram? Não, eu sei que não é verdade. Mas qual foi o seu posicionamento? Aí ele ficou todo espantado, disse, não disse nada. Ou seja, você foi conivente. Você pode dizer assim, olha, vocês podem até ter a razão em alguns pontos, mas eu sou crente e eu não sou safado. Eu sou um cristão e não sou enrolão. Os pastores da minha igreja, até onde eu sei, não são ladrões, não ficam com o dinheiro dos fiéis. Ou seja, a gente precisa, irmãos, tirar da mente do povo que não conhece o evangelho uma ideia preconcebida de que o evangelho é para pobre, preto, analfabeto, pessoas a quem foi feita uma lavagem cerebral. Eu não sou assim. Você não é assim. Eu sou uma pessoa instruída. Eu sou uma pessoa letrada, uma pessoa que tem um certo conhecimento. Vocês têm cursos superiores. Pessoas que tiveram... Então, não são pessoas que são fáceis de serem seduzidas, enganadas, enroladas. Não. E a gente começa a ouvir isso passa a ser algo tão natural. E aí eu digo, não é assim, não. Você precisa se posicionar. Você não precisa ser influenciado, você precisa se influenciar. E a gente começa a ouvir essas coisas e passa a ser algo tão natural, e não é natural. Pode existir crente enrolão, sim, como existe um católico enrolão. Pode existir pastor ladrão? Pode. Como pode existir padre ladrão? Pode padre adúltero? Pode existir pastor adúltero? Pode. Mas não posso generalizar as coisas, como dizer que todo policial é assassino. Todo político é ladrão, ainda que existe um sem número de políticos. Mas a gente não pode se conformar com esse retrato que o mundo tem feito de nós. Que somos inocentes, que somos iludidos, que somos enganados, que somos levados pelos espertalhões dos pastores que têm conduzido seus rebanhos para onde... Existem, mas não é o nosso caso. Então, precisa ter muito cuidado, irmãos, para nos posicionarmos. Se essa não tem sido a sua realidade, se essa não tem sido a sua prática, se olha, isso não acontece comigo, não. Isso não acontece. Eu sou correto nas minhas práticas, no meu comportamento, nas minhas atitudes. E aí Pedro diz, olha, esteja pronto, preparado para responder a todos quanto vos pedir a esperança. Ou seja, Pedro está falando exatamente dessa esperança que produz vida, que produz uma movimentação, uma disposição em continuar vivendo. Pedro está mostrando a gente que, apesar das circunstâncias, a gente não vai se acomodar, não vai retroceder. Pelo contrário, essas pessoas não sabem o que é sofrer pelo evangelho. Sofrer no sentido literal, de não ser compreendido porque não assinou aquele contrato, aquela venda sem nota, porque não foi conivente com aquelas práticas mentirosas, porque não foi conivente com as atitudes de adultério. A gente sofre, mas sofre de pé, levantando a bandeira do evangelho. E aí Pedro fala com muita propriedade, irmãos, olha, não fiquem parados, não se acomodem diante daquilo que o mundo tem ensinado como sendo natural, normal. Não, isso é besteira. Em que mundo o senhor está, pastor? Isso está natural. A menina começar a namorar e já sair para a lua de mel com o namorado, isso é ir para casa dos pais e dormir na casa dos pais.
Em que mundo o Senhor está? E a gente começa a perceber que nós começamos a ter atitudes pré-históricas. Somos dinossauros. Por quê? Porque isso é a coisa mais normal. A moça ir para casa do rapaz, o rapaz ir para casa da moça, ia ter um quarto reservado para ela ou para ele. Isso é coisa natural. E aí Pedro disse, filho, olha, não é assim não. Não. Pelo contrário, ajam, não sejam omissos, se posicionem, levante a bandeira do evangelho, porque a sua negação, a sua omissão vai fazer com que o evangelho possa retroceder e as hostes do Satanás, do maligno, vão avançar. Os valores do mundo vão crescer, vão tomar corpo diante da nossa omissão, do nosso descaso. Mas aí Pedro fala com muita propriedade, só agora vocês vão fazer isso. Não é com arrogância, não é com pretensão, não é com vaidade, porque pode até que, mas eu... Não. Aí Pedro assim, contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom comportamento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, com mansidão e respeito. Porque se eu agir diferente, eu vou estar me igualando a ele ou a ela. Se eu agir de maneira explosiva, intempestuosa, eu vou estar me igualando a ele. Eu vou ser igual. Qual a diferença que tem? Porque um prega pelo evangelho e precisamos ter muito cuidado, irmãos. Eu dizer isso porque estou no meio dos crentes. Porque existe muito crente chato. Muito crente chato. Existe. Crente chato. Aquela pessoa que não sabe a hora certa de plantar a semente. Não sei se já disse os irmãos, mas quando eu era adolescente, minha mãe começou a frequentar movimentos neopentecostais. Que não acontecia nas igrejas, acontecia nos lares. De maneira muito resumida, assim, muito restrita, num grupo específico. Ela ia muito com meu pai. E eu percebi que ela começou a mudar algumas práticas de maneira natural. E até que um dia, depois do culto, acabou o culto, nós íamos para casa, e quando o papai abriu o carro e eu entrei no carro, e aí eu disse, esse carro está pegando fogo. Ela disse, está repreendido em nome de Jesus, porque o carro não está pegando fogo. Isso é uma mentira. Eu digo, mãe, isso aí é uma figura de linguagem. Isso é uma figura de linguagem. O carro está tão quente que está a ponto de pegar fogo, mas o carro não está pegando fogo. Isso é mentira, e a mentira está repreendida em nome de Jesus. Ou seja, ficamos tão chatos que tudo tem pecado e tudo errado. Claro que a gente não pode ser conivente com o mundo, mas a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, para que as nossas radicalidades, os nossos posicionamentos radicais, não venham a servir como uma barreira, um muro, que impede de nos relacionarmos com as pessoas. É aquele crente isolado do mundo. Por quê? Porque não convive. Porque aquelas pessoas ali bebem, fumam, e aí olha para o meu Jesus, para o seu Jesus. Jesus andou com publicanos e pecadores. Jesus estava encontrado onde? Eu falei que Jesus foi encontrado lá na casa de Mateus. Mateus, o publicano, reuniu os amigos dele, deu uma festa. Quem estava lá? Jesus. E aí os escribas e fariseus passaram e disseram, oxe, esse não é o teu mestre? O que ele está fazendo aí no meio dos pecadores? E os discípulos ficaram assim, sem saber o que responder. A gente está aqui, foi convidado. Aí Jesus disse, vem cá. Vocês perguntaram aí o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu vim para os doentes. Não vim para os sãos, não. Os sãos não precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Já estou dando uma deixa para a poesia da próxima segunda-feira, que eu vou trabalhar com aquela experiência dos discípulos, quando voltam do comércio da cidade, encontram Jesus conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4, acho que verso 27, e eles ficam inquietos, em ver Jesus conversando com a mulher samaritana, desejosos de questionar Jesus, mas a Bíblia diz que nenhum deles ousou perguntar a Jesus porque ele estava conversando com aquela mulher. Como que ele disse? Jesus, o senhor não sabe que essa mulher aí, além de ser mulher, o senhor não pode conversar com mulher, ela é samaritana, inimiga dos judeus, e por cima de tudo isso, se não fosse pouco, ela ainda é uma prostituta, porque ela casou com 5 homens, ainda tem um, que ela está vivendo que não é dela. Como é que o senhor se arrisca a fazer um negócio desse? Mas o seu mestre, o meu mestre, não se incomodava com aquilo que as pessoas podiam falar a respeito dele. Dani estava falando um dia desse com o irmão Arivaldo, a respeito daquela experiência que nós tivemos ali, no lixão, em Arapiraca, convivendo com aquele rapaz, que é chefe lá da comunidade, um líder comunitário que tem as suas práticas distintas das nossas, que é tem um terreiro de macumba, de Xangô, macumba de Xangô, de espiritismo
das práticas do Espiritismo. Ou seja, mas não podemos estar alijados. Nós temos que estar, não somos coniventes com as suas práticas. Em nenhum momento a gente foi conivente com as suas práticas. Mas em nenhum momento a gente mostrou que ele está fazendo bem. As pessoas que o cercam ali têm aquele homem como sendo um líder, pelas suas práticas, pela sua vida, pelo seu exemplo. E por que nós, cristãos, que temos a verdade, não agimos assim? Eu fico imaginando os muçulmanos radicais, os islâmicos e radicais, que dão as suas próprias vidas por um Alá, um Deus que para ele precisa pegar em arma, combater, batalhar. Por que eu não posso fazer, não com a radicalidade deles? Por que eu não posso fazer o mesmo? Vou me omitir, vou me calar? Não, vou me juntar a essas pessoas e mostrar que eles fazem o bem. Mas eu faço o bem com um propósito, com a bandeira do Evangelho. Eles fazem o bem, quem sabe, com o interesse de receber de Deus alguma recompensa. E eu faço de Deus porque eu já recebi a recompensa. E aí Pedro fala com muita propriedade, irmãos, façam isso, mas com muita mansidão. Cuidado, aquele seu amigo de trabalho, aquele seu colega de escola, aquele seu vizinho, precisa ouvir de Jesus. Eu gosto muito de contar de experiências nossas, minha, de Rejane, da nossa família. Nós moramos nesse prédio onde nós moramos atualmente há 21 anos. Completamos 21 anos no final do ano, agora 2020. Chegamos aqui em dezembro de 99. Estamos aqui há 21 anos. E nós tínhamos um vizinho de parede aqui atrás, que todas as noites, principalmente sexta e sábado à noite, a gente só ia dormir 4 horas da manhã, por causa do som. E o que é que dava vontade em domingo pela manhã, quando a gente acordava por volta de 7h30, com sono, porque não havia dormido, dava vontade de botar na vitrola um Luiz de Carvalho, um Feliciano Amaral e colocar as bocas viradas aqui, para cá. E a mulher sábia dizia, filho, faça isso não, que você vai estar se misturando igual a ele. Era a hora do sono deles. Eles estariam dormindo ali, está tudo cheio de ressaca, tudo com vontade de dormir mais, e a vontade que agora vocês vão ouvir do Evangelho. Não ouvir nada, não vai ouvir nada, vai tentar o casa dando. E sabe qual é a nossa oração? Senhor, ou o Senhor leva, ou o Senhor transforma. Essa é a nossa oração. Ou o Senhor leva daqui, deixar de incomodar a gente, dar o nosso sono tranquilo, no dia que a gente vai para a casa do Senhor, sair com sono, com raiva, mal-humorado, porque não dormiu de noite, ou o Senhor os converte. E aí Deus levou, se mudou, e quando foi um tempo desse, há uns 10 anos atrás, essa pessoa se converteu a Jesus. Ou seja, Deus ouve as nossas preces. Deus ouve as nossas preces. Se nós fôssemos rebelar, se a gente fosse se juntar, tornar igual, nunca que a gente ia ganhar, pelo contrário. Quantas vezes teve que intermediar brigas dele com o filho? Os dois alcoolizados. E eu saí de casa, tenho que levantar da minha cama, me dispor a estar intermediando a briga dos dois alcoolizados, um querendo tirar a vida do outro. E muitas vezes eu digo, vou me meter nisso não, deixa para lá. Mas aí o lado do evangelho falava, meu coração, vá lá. E as coisas se normalizavam. E não eu, vou dizer algo que não é meu, mas a gente ganha o respeito das pessoas. A maneira diferenciada da gente ser. Olha, eu conheço muito cristão chato, mas fulano não é chato. Fulano é uma pessoa educada, que sabe se posicionar, e é isso que eu respeito. Então Pedro está dizendo, olha filho, quando você se tornar igual a eles, um crente xiita chato, você vai ser uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não é aceita, que não vai ser aceita, a palavra do evangelho não vai produzir fruto na sua vida. E aí, por último, Pedro fala de algo tão lindo, não sei nem quanto tempo, Nick, já estou falando, ele fala muito assim, ó, é melhor por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Escolha fazer o bem. Escolha fazer aquilo que não agrada, que ainda que não agrade os homens, que não dê likes, que não haja compartilhar. Ah, você sabe quantos seguidores eu tenho? Eu tenho seguidores, por quê? Porque eu digo aquilo que eles querem ouvir. Os seguidores não seguem quando fala-se aquilo, ou se comenta, ou se posta alguma coisa que eu não concordo. Vou receber um dislike. Não, eu só tenho like, eu só tenho compartilhar, pessoas que me seguem, eu tenho 50 mil, 100 mil, sei quantos mil. E aí? Porque está falando a vontade deles. E aí Pedro diz, olha, não faça a vontade deles, não, faça a vontade de Deus. É melhor que vocês não sejam compreendidos pelos homens, mas sejam compreendidos por Deus. Que coisa boa a gente poder entender que a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes. E aí eu quero terminar com uma ilustração.
muito própria para esse momento, para aquilo que Deus falou no meu coração. Gosto muito de terminar as minhas reflexões com uma ilustração, porque a gente começa a fixar os valores dentro daquilo que foi abordado como ilustração. Uma ilustração tem o papel de fixar valores, princípios, ensinamentos dentro daquilo que foi abordado sobre a distinção. Se não ser igual aos outros. Isso é uma pessoa distinta no sentido de distinguida, do lado bom. É uma reflexão que tem como título O Jardineiro. Não sei quantos irmãos já ouviram essa ilustração, imagino que nem todo mundo ouviu, e quem não ouviu vai ouvir agora e que possa produzir frutos na minha vida e na sua vida. O jardineiro. Um jovem jardineiro, após concluir o seu trabalho no jardim de uma grande casa, foi até os fundos da casa, trocou de roupa e voltou para receber o serviço concluído, conforme ele havia acertado com o patrão. O dono da casa o pagou o seu serviço, conforme combinado. Antes de retirar, o jovem jardineiro pede ao proprietário da casa que lhe permita fazer uma única ligação do seu telefone residencial, o que é prontamente atendido. Enquanto o jovem fazia a ligação, o senhor da casa continuou ao lado, desejando ouvir o teor da conversa. E ele percebeu quando o jovem ofereceu os seus serviços a um outro cliente, dizendo assim: olha, eu sou um excelente jardineiro, cobro um valor justo, limpo o quintal todo e ao término faço junto das folhas, recolho todo o lixo, coloco adubo nas plantas, combato as pragas quando existem, sou pontual, chego na hora, sou responsável e de muita confiança. O senhor gostaria de conhecer os meus serviços? Podemos marcar um horário de acordo com a disponibilidade do senhor? Depois de alguns segundos em silêncio, o rapaz se despede dizendo: ok, senhor, muito obrigado por sua atenção. Ao concluir a ligação, o jovem agradece ao cliente e vai saindo, quando é interrompido pelo proprietário da casa, que o consola. Meu jovem, você fez uma excelente proposta. Aquele homem não lhe conhece. E mesmo assim, ele não aceitou nem conhecer o seu trabalho. Ao que o jovem respondeu: é verdade. Ele disse que não queria conhecer o meu trabalho, porque está extremamente satisfeito com o trabalho do jardineiro dele. E é isso que me deixa muito feliz. Porque o jardineiro que presta serviço a ele, por 5 anos, sou eu. Liguei apenas para me certificar de que ele está realmente satisfeito com o meu trabalho. Que coisa boa, não é? Olhar para as pessoas à nossa volta: você está satisfeito com o evangelho que eu tenho pregado? Distinguido, que eu não sou igual aos outros? Não sou um jardineiro qualquer? Que coisa boa poder entender essa ilustração para nós, como referencial. A gente precisa deixar marca na vida das pessoas. Não deixe ninguém passar pela sua vida sem sair pelo menos com algumas marcas, ou com alguma marca. Marca do evangelho, marca da distinção, marca do valor do reino de Deus, a marca de uma palavra, de Deus te abençoe, vá na paz, Deus te acompanhe. Já disse aos irmãos o propósito que Deus colocou em meu coração. Eu sou atendido pelas pessoas e no final eu digo: Deus te abençoe. Deus te abençoe, vá em paz, Deus te acompanhe. Uso sempre a expressão do Deus, o Deus que lhe acompanha, o Deus que o guarde, o Deus que lhe dê sabedoria. E algumas vezes as pessoas não sabem o que responder. Ah, tá bom, obrigado. Outras dizem amém, o senhor também, eu digo amém. Outros não sabem o que responder e ficam calados. Que essa experiência do jardineiro possa produzir em nós essa responsabilidade de olhar para trás e saber se aqueles que estão ao nosso lado têm plena consciência daquilo que temos feito, do evangelho que temos pregado. Se somos cristãos safados, como diz aquele rapaz, ou se somos cristãos coerentes dentro dos padrões bíblicos, somos distinguidos, não somos iguais aos outros, e a nossa igreja não é aquela outra que faz aquilo, que pinta, que borda, que faz uma lavagem cerebral na cabeça dos irmãos. Que sejamos distinguidos, reconhecidos, mas dentro de um padrão bíblico, de um padrão do evangelho. Que bom Deus nos abençoe. Muito bom tê-los conosco, comigo, participando dessa caminhada, dessa jornada. Estamos nessa caminhada já há 8 meses, 7 meses, e como tem sido bom a cada experiência nova, a cada encontro novo, poder ser revigorado pela presença dos irmãos, pelos sorrisos que posso ver nas faces, pelos louvores, pelas participações. Isso revigora. Tenho dito que isso é o combustível do pastor. Poder ter vocês do outro lado, partilhando comigo dessa caminhada. Difícil mas temos um pastor que está à nossa frente, guiando e conduzindo as nossas vidas.